E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo de hoje, vou dar continuidade na série sobre a pré-existência, tema esse que eu tenho abordado recentemente no meu canal, e já postei 2 vídeos relacionados a esse tema, que inclusive está na playlist da pré-existência, para quem tiver interesse em assistir e saber melhor do que se trata esse assunto, do que eu tenho abordado por aqui. E com certeza, assistindo os 2 primeiros vídeos que eu postei, você entenderá com mais clareza o que eu vou abordar aqui nesse vídeo de hoje. Então, como eu venho falando, nós, humanidade, já existíamos antes deste mundo ser criado. E evidências bíblicas é que não faltam para nos mostrar o nosso estado anterior. Éramos anjos no passado, afinal todos nós somos filhos literais do Pai e habitávamos junto com Ele. Porém erramos, falhamos na eternidade, duvidamos do nosso Pai e devido ao nosso erro nós viemos parar aqui nessa terra, nesse mundo caído, nesse mundo de dores. E não que estamos aqui porque herdamos o pecado de um terceiro. É claro que o acontecimento no Éden influenciou diretamente para que parássemos aqui nessa dimensão. Afinal, Adão e Eva foram lançados para fora do jardim do Éden e todos nós somos descendentes diretos dele. Então é óbvio que isso influenciou para que parássemos nessa dimensão, mas não que a gente herdou uma culpa moral, um pecado de um terceiro, que no caso seria o pecado de Adão, porque isso é totalmente contra a justiça lógica da gente pagar por um erro que a gente comete, não por a gente pagar por um erro que um terceiro comete. A gente jamais pode herdar uma culpa por algo que a gente sequer fez. E é exatamente isso que eu vou falar ao longo desse vídeo. E também depois vou explicar melhor o porquê do Éden ter sido criado, por que Adão e Eva foram postos lá e a consequência do erro deles, como que influenciou na nossa jornada aqui nessa terra. Bom, sabemos que a explicação predominante do cristianismo é que estamos aqui nesse mundo debaixo da condição de pecado, em corpos pecaminosos, merecendo a condenação, porque no jardim do Éden, uma cobra falante enganou Eva e ainda conseguiu convencer ela a comer do fruto proibido que o Criador proibiu, e que no caso esse fruto seria uma maçã, apesar de não ter nenhuma menção na Bíblia de que era uma maçã literal. Trata-se de outra coisa que depois eu vou explicar bem brevemente, e que depois ela deu esse fruto proibido para Adão, e que devido a esse erro dos dois, todos nós herdamos o pecado deles. E estamos aqui nesse mundo de sofrimento porque eles cometeram esse erro. Porém, a própria Bíblia deixa bem claro que isso é totalmente contra a justiça do Pai, a justiça lógica. E não faltam versos que deixam esse entendimento. Veja só o que está escrito bem claro no capítulo de Ezequiel 18, a partir do verso 1, onde o profeta fala inspirado divinamente pelo Pai. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que pensais vós, os que usais essas parábolas sobre a terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E no verso 20 desse capítulo, o profeta enfatiza novamente: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. E no capítulo de Jeremias 31, quando Jeremias fala sobre a restauração de Israel que o Messias ia fazer, nos versos 29 e 30, ele também diz a mesma coisa que o profeta Ezequiel, que nunca mais se mencionará esse ditado popular em Israel, que o pai é que come uva verde e que o dente do filho é que se embotará, e que cada um é que deve pagar pela sua culpa, pelo seu erro. Então, o que acontecia em Israel naquela época? Tinha um dito popular muito comum em que eles acreditavam que o pai cometia algo errado e que o filho era culpado pelo pecado do pai. E o Criador deixou bem claro por meio do profeta Ezequiel e também por Jeremias que é para nunca mais se mencionar algo do tipo. E é cada pessoa que deve pagar pelos seus erros, pelos seus pecados, e não pagar pelo erro de um terceiro.
Só esses versos já contrariam essa ideia que é predominante no cristianismo, de que nós estamos aqui porque herdamos a culpa moral de um terceiro, de um antepassado nosso. O próprio rei Davi, que era um dos homens que foi mais temente ao Criador, por mais que ele tenha cometido erros e erros inclusive graves, quando ele vai fazer a confissão de seus pecados ao Criador, no Salmo 51, no verso 5, ele diz que sabia que era pecador desde o seu nascimento, desde que sua mãe o concebeu. Como pode você ser pecador desde o nascimento, desde a sua fase de inocência, se você, em tese, não cometeu nenhum pecado anterior? Como pode ser assim? A Bíblia não é um livro contraditório, não tem essa de uma passagem ficar conflitando a outra, como se uma dissesse algo e a outra dissesse outra coisa totalmente diferente. Toda a história está em total harmonia, porém precisa ser analisada em seu devido contexto e em sua devida aplicação. E não dá para se interpretar a Bíblia só de forma literal. Então, analisando esses versos e o que envolve a nossa situação pré-existente, não há dúvidas de que nós é que pecamos, nós é que falhamos, nós é que erramos. E devido ao nosso erro, nós viemos parar aqui, debaixo da culpa de pecado. Por isso que no verso de Romanos 3, 23 e 24 está bem claro: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos nós, seres humanos, pecamos. E devido ao nosso pecado, devido ao nosso erro, fomos destituídos da glória que um dia estávamos instituídos. Porém, o nosso Messias Yeshua nos resgatou, nos reconciliou com o Pai. Ele redimiu nossos pecados. Toda a culpa do pecado caiu sobre ele. E todo aquele que é fiel a Yeshua, esse pode voltar ao Pai, porque Yeshua se tornou mediador entre o Criador e os homens. E perceba os termos, ele nos resgatou. Só se pode resgatar aquilo que te pertencia e por algum motivo foi perdido. Ele nos reconciliou. Só se pode reconciliar aquilo que um dia estava conciliado e que por algum motivo deixou de ser conciliado. Imagina só que o seu avô cometeu um crime e devido ao crime que seu avô cometeu, ele foi parar na prisão, preso justamente. Aí ele passa o resto da vida na cadeia pagando pelo seu crime. Só que aí o Estado decide estabelecer uma lei que a partir de agora todos os descendentes de seu avô teriam de nascer e passar o resto de suas vidas numa prisão. Imagina se isso acontecesse. Seria justo? É claro que não. O nosso Pai, ele é perfeito, ele é justo. Toda a justiça, toda a verdade vem dele. E toda injustiça não vem dele, vem de Satanás, vem das trevas. Então entende por que essa explicação que o cristianismo dá acaba abrindo muitas brechas para a pessoa descredibilizar o Criador, descredibilizar a veracidade da Bíblia? Muitos se tornam ateus por não entenderem essas questões, por não ter essas chaves de entendimento que revelam o nosso propósito, o nosso real sentido de vida aqui nesse plano. Justamente porque os líderes dão explicações como essas. E isso acaba, como consequência, gerando muitos incrédulos. As pessoas começam a duvidar da existência do nosso Pai, da justiça e verdade que há nele, e acabam se apegando muitas das vezes em outras filosofias, em vertentes humanistas, em vertentes que retiram totalmente um Deus da história, como, por exemplo, o Big Bang, a teoria da evolução, que diz que estamos aqui aleatoriamente. Mas é obviamente que não. Nada na nossa existência é por acaso. Tudo tem um propósito bem específico, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. E se estamos num mundo imperfeito, se estamos numa espécie de prisão, num tipo de manicômio, onde há injustiça, onde sempre erramos, onde sempre falhamos, onde estamos sob uma condição de culpa, é porque erramos e precisamos redimir os nossos erros. Precisamos mudar as nossas condutas de vida, precisamos crescer, aprender e evoluir e entender aquilo que é certo e sempre fazer aquilo que é certo. Yeshua, aquele que vem do reino celestial, que nunca pecou, que não teve erro algum, pecado algum, ele é que veio aqui nessa terra e nos mostrou o caminho correto, o caminho que a gente deve seguir, que é seguindo o exemplo dele, sendo fiel a ele, e só por meio dele é que podemos ser libertos dessa prisão.
Ele é o único caminho que nos leva à verdadeira vida, o verdadeiro lar que um dia estávamos. Mas então, qual o erro que a gente cometeu? Porque eu entendo que é muito normal essa dúvida. E como eu disse brevemente no vídeo anterior sobre a pré-existência, nós fomos neutros diante da batalha celestial. 1/3 dos anjos permaneceram fiéis ao Pai, que foram liderados por Miguel. Esses defenderam o trono do Pai, esses defenderam o Criador e permaneceram juntos a Ele. O 1/3 rebelde foi o 1/3 que escolheu seguir a Satanás, liderados por Satanás, que queria tomar o trono do Pai. Satanás queria ser o Deus da história, ele queria adoração só para ele, ele queria inaugurar uma nova ordem mundial no reino celestial, ele queria inaugurar um tipo de comunismo, onde só ele e os seus anjos é que fossem os privilegiados, enquanto que os outros não. E devido a todo esse golpe de Estado que eles tentaram dar no reino celestial, eles foram lançados fora. Eles estavam contaminando o reino, que era o lugar perfeito, que era o lugar puro, onde tudo estava em harmonia. E o erro que cometemos foi justamente não ter se posicionado a favor de nenhum dos lados. Ficamos em cima do muro. Surgiu uma dúvida em nosso interior. Começamos a duvidar do Pai, da justiça dele, da verdade que há nele. E com isso não nos posicionamos a favor dele como deveríamos, como fizeram os anjos fiéis. Mas, por outro lado, não nos posicionamos definitivamente a favor de Satanás, porque ficamos em cima do muro, ficamos indecisos de qual lado escolher. Por isso que o Criador permitiu que todos esses que ficaram neutros, indecisos, em cima do muro, pudessem tomar partido em outra dimensão, em outro lugar, mas debaixo da condição de culpa, porque a neutralidade é um pecado, é um erro. O neutro, ele de certa forma é conivente com o erro, porque ele não defende a verdade quando deveria. Tem até aquele ditado que ficar em cima do muro é do diabo, e é exatamente isso. O fato de termos ficado em cima do muro fez com que parássemos aqui debaixo da condição de culpa, debaixo da condição de pecado, estando sob um teste para demonstrar se de fato somos fiéis ao Pai ou não. Alguns podem se questionar de que não há nenhuma referência bíblica que indiquem o nosso estado de neutralidade nos céus. Porém, com a chave de entendimento da pré-existência, muita coisa fica muito mais claro nas Escrituras, fica muito mais em harmonia. Muitas questões que antes não entendíamos, começamos a entender. E no capítulo de Apocalipse 12, quando fala brevemente sobre a batalha nos céus, mostra uma distinção de 3 grupos diferentes, de um grupo de anjos que ficaram junto com Miguel, de um grupo de anjos que ficaram juntos com Satanás e de um grupo de anjos que foram arrastados pela cauda do dragão, e foram arrastados justamente por não tomarem nenhum partido. Eu vou ler a partir de agora para que você possa entender. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, baseado nesse texto, qual que é a interpretação predominante no cristianismo? É que no verso 4, quando fala que o dragão arrastou a 1/3 parte das estrelas, esses são os anjos caídos. Então, no cristianismo é predominante a ideia
que eles acreditam que 1/3 caiu, que é o terço que seguiu a Satanás, e 2/3 permaneceram fiéis ao Pai. Porém, o terço de Apocalipse 4 é diferente do grupo de anjos que escolheram Satanás. E eu vou mostrar aqui a partir das palavras no original que indicam bem claramente isso. O arrastar de Apocalipse 12:4, a palavra original é suró, e o significado é arremessar, varrer, puxar à força. E essa palavra é utilizada em outros 4 versos da Bíblia, que inclusive eu vou deixar aqui na tela para que vocês possam conferir. E eu vou ler aqui só um deles para mostrar como que todos esses versos trazem o mesmo entendimento de Apocalipse 12:4, de algo que foi arrastado sem o consentimento de quem foi arrastado. Olha só, por exemplo, Atos 8:3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Ou seja, Saulo, que é o apóstolo Paulo, antes dele se converter, ele perseguia a igreja e arrastava várias pessoas que se consideravam servas verdadeiras de Yeshua para a prisão, sem o consentimento delas, obviamente. Então, baseado no significado dessa palavra no original, essa terça parte das estrelas, e estrelas são anjos, que foram arrastadas pela cauda do dragão, que no caso é Satanás, foram arrastadas, mas sem o consentimento absoluto delas. Foram arrastadas provavelmente porque não se posicionaram, não tomaram partido, ficaram avulsas em meio ao que estava acontecendo. Agora, a palavra original de Apocalipse 12:9, de lançar, é baló e significa lançar, arremessar, jogar. E essa palavra é utilizada em vários versos da Bíblia, e vou deixar aqui na tela alguns deles para que vocês possam conferir. E em Mateus 3:10, por exemplo, em que é utilizada essa mesma palavra, olha só o que está escrito: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então a árvore que não produz bons frutos, ela é lançada, arremessada no fogo, porque ela teve a culpa de não produzir bons frutos. Ela poderia produzir bons frutos, mas não produziu, e por isso é merecidamente lançada no fogo. E assim se sucedeu com o terço caído, com o terço que escolheu seguir a Satanás. Eles foram lançados à terra devido a um ato consciente que eles cometeram. Eles decidiram não produzir bons frutos e por isso foram lançados, jogados fora do reino celestial. Já o terço de Apocalipse 12:4, eles foram arrastados pelo dragão, no sentido de estarem avulsos à situação e devido a esse não posicionamento terem sido arrastados. Não é que não cometeram nenhum erro, como eu venho dizendo. A neutralidade é um erro, é uma falha, porque todos nós devemos sempre nos posicionar e fazer aquilo que é certo, porque a pessoa que vê algo errado e fica calada e fica quieta, ela se torna conivente com o erro. Porém, o que eu quero mostrar aqui é que o grupo de Apocalipse 12:4 é diferente do grupo de Apocalipse 12:9. O grupo de Apocalipse 12:4 foi arrastado à força pelo dragão. Eles não seguiram conscientemente o dragão e por isso o dragão os arrastou, os tomou à força. Diferente do grupo de Apocalipse 12:9, que também é narrado em Apocalipse 12:7, de Satanás e seus anjos, ou seja, anjos que seguiam e eram fiéis a Satanás. E esse grupo de anjos foram lançados fora, arremessados fora do reino celestial pelo exército do Pai, o exército liderado por Miguel, como narra em Apocalipse 12:7. Então, nesse capítulo de Apocalipse 12, é notável que há 3 grupos de seres diferentes. Os anjos que foram fiéis ao Pai, que defenderam o trono do Pai, liderados por Miguel, os anjos rebeldes que seguiam a Satanás e que foram lançados fora do reino celestial pelo exército fiel, ou seja, esse grupo que seguiu a Satanás foi lançado por Miguel.
Já o grupo de Apocalipse 12:4, que é o outro grupo, foi arrastado, tomado à força pela cauda do dragão, justamente por não terem se posicionado. E esse grupo são os neutros, que no caso somos nós, humanidade. Percebe que as estrelas que foram tomadas à força pela cauda do dragão não foram lançadas pelo exército liderado por Miguel? Ao contrário do terço que seguia Satanás, esses foram diretamente lançados fora do reino pelo exército fiel do Pai. Então a omissão, o ficar em cima do muro, o ficar neutro, é um pecado. Por isso que encarnamos aqui debaixo da condição de pecado, debaixo de uma culpa. Imagine, por exemplo, que você vê o seu irmão tramando contra o seu pai. O seu irmão planeja roubar o seu pai. E você não faz absolutamente nada a respeito. Não conta para o seu pai e nem confronta o seu irmão. Aí você deixa que o seu irmão chegue ao ponto de tentar roubar diretamente o seu pai. Você, sendo omisso em meio a essa situação, você está sendo conivente com o erro. Do mesmo modo, nós fomos assim diante de nosso Pai. Não defendemos o Pai das acusações de Satanás, do roubo que Satanás tentou fazer como deveríamos. E de alguma forma surgiu em nós uma dúvida de que Satanás poderia estar certo. Veja só o que fala em Apocalipse no capítulo 3, nos versos 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Por mais que a carta era dirigida diretamente à igreja de Laodiceia, tem uma aplicação direta para nós, humanidade, que a gente deve abandonar esse estado de morno. A gente deve escolher um dos lados. E o Eterno, ele prefere que a gente escolha um dos lados do que permaneça em cima do muro. Porque aqueles que são frios, esses já são totalmente descartados. Para esses não há mais solução. Porém, aqueles que são quentes, esses é que podem achegar ao Pai. Esses é que estão com o Pai ou ainda estarão em breve. Já os mornos, eles serão lançados fora, junto com aqueles que são frios, porém ainda há chance para eles, só que o tempo está acabando. Aqui nessa terra é a última chance, não tem mais volta. Ou abandona logo esse estado de ficar em cima do muro, ou a pessoa será definitivamente condenada junto com o terço caído, junto com aqueles que foram frios diante de nosso Pai. Tiago, no capítulo 4, ele fala: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E esse foi o tipo de pecado que cometemos na eternidade diante do Pai. Sabíamos o que era certo, sabíamos o que era justo, o que era perfeito, mas de alguma forma surgiu alguma dúvida em nós e fez com que a gente não se posicionasse a favor do Pai como deveria. De alguma forma a gente deixou que as trevas entrassem dentro da gente, que as soluções que Satanás apresentou nos convencesse de alguma forma, mas não em definitivo. Por isso que o Pai nos deu uma nova chance, porque Ele viu que para nós ainda havia alguma solução, porque não deixamos totalmente as trevas tomarem conta, ao contrário dos que seguiram Satanás. Esses rejeitaram tudo que vem do Pai e adotaram Satanás como Deus e Pai da vida deles. Em Apocalipse 21:8 fala que os covardes não herdarão o reino de Deus. E covarde significa aquele que é medroso, aquele que deixa o medo e a dúvida falar mais alto do que a fé. Esses serão condenados, porque ficar em cima do muro, deixar que a dúvida o impeça de se posicionar a favor do que é certo, é um erro, é um pecado, e leva inclusive à condenação. Em Mateus 25, quando Yeshua vai julgar os habitantes da terra, ele fala para os que forem condenados, que eles tiveram a oportunidade de fazer o bem, de ajudar o próximo, mas não o fizeram, ou seja, foram omissos e coniventes com o erro, deixaram a omissão falar mais alto do que a necessidade de fazer o certo, e isso leva à condenação. E não há um terceiro destino para aqueles que permanecerem neutros até o final de suas vidas. Ou você será colocado à direita, junto com as ovelhas, e herdará o reino de Deus, ou você será colocado à esquerda, junto com os bodes, e será definitivamente condenado, sem volta,
sem chance de arrependimento, sem perdão. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Joel 3, verso 14. Multidões e multidões ainda estão indecisas, ainda não tomaram um partido em definitivo, porém o dia da colheita final está próximo. A chance de arrependimento é agora. Vai chegar um tempo que não tem mais volta. Ou se posiciona a favor do Pai, da luz daquilo que é certo, ou já era. Se você tem dúvidas do seu estado de neutralidade anterior, então olhe só para dentro de você, analise o seu interior, perceba por que você tem essa dualidade, por que há o bem e o mal bem instalado dentro de você, por que dentro de você há esse conflito entre a carne e o espírito, entre a razão e a emoção, entre o medo e a fé, entre o ego e o amor, entre o anjinho e o demônio que ficam assoprando na sua cabeça, entre bem e mal, entre luz e trevas. Você possui essa dualidade bem instalada dentro de você porque você não definiu uma posição e você está aqui nesse mundo para definir uma posição, para escolher em definitivo o bem, a luz ou o mal e as trevas. E essa dualidade está diretamente ligada ao livre-arbítrio que o Criador nos concedeu. O Criador não criou robozinhos programados só para fazer a vontade dele. Ele deu esse livre-arbítrio para todos os seus filhos, para que os seus filhos tivessem a oportunidade de não escolhê-lo, pois tendo a oportunidade de não escolhê-lo, que é manifestado o amor, que é manifestado a fé nele. Porém, esse livre-arbítrio é o que trouxe a destruição ao mundo, é o que fez com que parássemos aqui. Por mais que a gente tenha esse livre-arbítrio, nós devemos fazer a vontade do Criador e não apoiarmos em nossas próprias vontades, porque a vontade do Criador que é perfeita. Nossas vontades são falhas e nos levam à condenação. Tudo aquilo que é longe do Pai leva à condenação, mas Ele jamais vai te obrigar a segui-lo, porque Ele quer que quem o siga, siga-o por amor e não simplesmente por obrigação, como se fosse um robozinho. É um direito seu não seguir o Criador, até porque Ele mesmo te deu esse direito. Porém, Ele o tempo todo deixa claro que não há vida fora dele, do mesmo jeito que uma fruta não sobrevive longe de sua árvore e um peixe não sobrevive longe da água. Nós não sobrevivemos longe do Criador. Por isso que Ele quer tanto que a gente se volte a Ele, porque Ele sabe que quem estiver longe dele perecerá. O próprio texto de Gálatas 5 mostra essa dualidade que todos nós, seres humanos, que estamos debaixo da condição de pecado, enfrentamos, devido ao nosso estado de neutralidade anterior. Olha só no verso 17, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. O próprio apóstolo Paulo descreve essa luta interior que ele enfrentava, entre a carne e o espírito, entre o mal e o bem, entre luz e trevas, que todos nós nessa condição atual enfrentamos. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Romanos capítulo 7, versos 14 ao 25. Assim como Paulo, mesmo sendo transformado por Yeshua, todos nós temos esse mal e esse bem
instalados dentro de nós. A nossa carne é má, inclinada para o pecado, destinada a fazer a vontade de Satanás, e isso se deve à nossa neutralidade. Por outro lado, o Espírito, a energia que vem diretamente do Pai, essa é perfeita, essa é pura, nessa não há nenhuma corrupção, e essa demonstra a nossa essência boa, que não há só o mal em nós, mas também existe o bem, e esse bem vem de Deus. O Espírito é o fôlego de vida que o Criador sopra em nós, e esse fôlego de vida é o que nos mantém vivos. Já a nossa alma, que é o nosso verdadeiro eu, a nossa verdadeira essência, dá para se dizer que é neutra, devido ao nosso estado de neutralidade anterior. E estamos aqui para decidir se vamos fazer a vontade da carne ou a vontade do Espírito. Porém, no capítulo de Gálatas 5 está bem claro que quem faz as obras da carne, esse perecerá, esse será condenado. E quem pratica os frutos do Espírito, esse herdará a vida eterna. E existe uma diferença entre o nosso espírito e o espírito do Criador, que é a Ruach HaKodesh. O nosso espírito é o fôlego de vida que nos mantém vivos, porém só podemos herdar o reino se renascermos do Espírito do Pai, da Ruach. E é o Espírito Santo que faz essa obra em nós, dessa total transformação, de renascermos, de transformarmos em uma nova criatura, para estarmos aptos a caminhar rumo de volta para casa. Percebe que só devido ao fato de termos o lado bom e o lado mal dentro de nós já indica nossa neutralidade anterior? Se fôssemos fiéis, como o terço fiel liderado por Miguel foi, não haveria nenhum mal em nós, como não há nenhum mal neles. Porém, se fôssemos só maus e rebeldes, como Satanás e seus anjos foram, não haveria nenhuma bondade em nós, como não há nenhuma bondade no terço caído. Portanto, se temos ambos os lados, bom e mal, é porque não escolhemos definitivamente de qual lado estamos. Ainda não fomos definitivamente bons ou definitivamente maus. Agora é óbvio que na humanidade há aqueles que tendem muito mais para o mal, para o pecado, e infelizmente é a maioria, porque a maioria não segue verdadeiramente o Criador e prefere viver na prática do pecado, mas tem aqueles que foram transformados pelo Pai por meio do seu Espírito, e esses tendem a fazer mais o bom, aquilo que agrada o Pai, e a própria Ruach do Pai que nos capacita de fazer o bem. Não é mérito nosso, não é capacidade nossa, é o Pai que nos capacita. Agora é normal que surja uma dúvida, que inclusive eu tinha muito antes, que é por que algumas pessoas tendem naturalmente para o mal e outras pessoas tendem naturalmente para o bem, mesmo que ela não seja verdadeiramente uma transformada pelo Espírito do Pai. E tudo isso se deve aos padrões anteriores, à essência de cada um. Por mais que toda a humanidade tenha sido neutra, há entre os neutros aqueles que tenderam mais para as trevas, mais para o lado de Satanás, mesmo na eternidade, e também há entre os neutros aqueles que tenderam mais para a luz, para o trono do Pai, para defender o Criador. Então, os defeitos que todos nós temos provavelmente está ligado ao estado pré-existente, porque nós tendemos a repetir os mesmos padrões anteriores, por mais que a gente tenha o livre-arbítrio e que podemos sim mudar a nossa situação e corrigir os nossos erros. Porém, fica a reflexão aqui. Se na eternidade nós cometemos determinados erros, mesmo em um corpo muito melhor, mesmo numa consciência muito superior, imagina numa consciência inferior e ainda num corpo pecaminoso. A tendência não é que esses defeitos se manifestem ainda mais? Como está escrito em Eclesiastes, não há nada novo debaixo do sol. Nós tendemos a repetir os mesmos comportamentos, mas o Pai, em seu poder, pelo seu Espírito, pode mudar totalmente a nossa rota de vida. E lembrando que cada um tinha dons, cada um tinha seus talentos, suas hierarquias, suas funções, e tudo isso determinou para a condição atual de cada um, para o estado que cada um está e para a essência que cada um tem. Mas algo que é unânime entre a humanidade é que todos nós somos pecadores e temos essa natureza dual, independentemente se uns tendem mais para um lado e outros tendem mais para o outro. Essa natureza dual e esse pecado que nós cometemos está bem intrínseco dentro de nós.
E esse conceito de dualidade é muito difundido em várias culturas ao redor do mundo, como por exemplo a filosofia do Yin e Yang, ou simplesmente o jogo do xadrez. Percebe que o jogo do xadrez tem peças brancas e peças pretas? Por que será isso? Já se questionou? A própria maçonaria e sociedades secretas têm seus pisos em forma de xadrez, porque eles sabem muito bem dessas questões de dualidade. E eles sabem muito bem também a que lado eles servem: o lado escuro da força, o lado preto, o lado que representa as trevas. Quando o Criador vai advertir Israel das bênçãos e das maldições envolvendo a sua aliança, ele diz o seguinte: vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vás e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração te desviar, e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra que vais, passando o Jordão para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Então o Criador o tempo todo estendeu a mão para o seu povo, para os israelitas, mesmo que muitas das vezes os israelitas tenham sido rebeldes contra ele, não tenham sido fiéis à sua aliança, mas o tempo todo o Criador dá a opção de seguir a ele e ainda adverte das consequências de cada decisão, de quem seguir a ele será abençoado e quem não seguir será amaldiçoado e colherá o que plantou. E cada mínima decisão que tomamos no nosso dia a dia é determinante para o nosso destino final, se seremos colocados junto às ovelhas ou junto aos bodes, junto ao trigo ou junto ao joio, junto aos que vão herdar a vida ou juntos aos que serão condenados e aniquilados. E só há uma chance, não tem essa de reencarnar várias vezes, tendo várias oportunidades para se redimir. É uma só chance, como está escrito em Hebreus 9, no verso 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá na segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. E esse tempo está chegando, o dia da colheita final está próximo. E algo muito interessante que eu vou trazer aqui agora nesse vídeo é o padrão de três que revelam ainda mais o nosso estado anterior, dos três grupos diferentes de anjos: os fiéis, os neutros e os rebeldes. Olha na natureza: frio, morno e quente, como diz mesmo em Apocalipse. Os quentes são os positivos, os justos, que sempre estiveram ao lado do Pai. Os frios são os negativos, aqueles que se desligaram totalmente do Pai, e os mornos são aqueles que não souberam qual lado escolher, são os neutros. No Calvário, esse padrão fica ainda mais claro. Yeshua, o nosso Messias, é o quente, é aquele que sempre esteve ao lado do Pai e aquele que redimiu os nossos pecados. O ladrão rebelde é o que ficou do lado de Satanás e nunca se arrepende, e não há chance para ele a não ser a condenação, porque ele é frio, ele escolheu seguir a Satanás, sem volta. Já o ladrão arrependido representa a humanidade, aqueles que ficaram neutros, aqueles que ficaram indecisos, mas tiveram a oportunidade de redenção por meio de Cristo. E todos aqueles que se arrependerem, que mudarem totalmente de vida e aceitarem a Yeshua, esses o Pai os recebe de braços abertos, e todas as transgressões são apagadas. No Calvário, morreu pelos nossos pecados, Yeshua, o quente, o nosso Messias. Morreu no pecado, o ladrão que nunca se arrepende, o frio, o rebelde, que escolheu Satanás. E morreu para o pecado,
e renasceu do espírito, podendo voltar para a vida eterna. Esse é um morno que reconheceu o seu erro e decidiu aceitar aquele que pode nos salvar. E veja só pela própria natureza, a composição do átomo. O átomo é composto de prótons, cargas elétricas positivas, de nêutrons, cargas elétricas neutras, e de elétrons, cargas elétricas negativas. De onde será que vem isso, hein? Nós mesmos somos compostos de corpo, alma e espírito, sendo o corpo a nossa parte pecaminosa, inclinada para o mal, corruptível e perecível, o espírito sendo a energia que vem do Pai, energia essa que é eterna, até porque quando uma pessoa morre, essa energia do Pai, o fôlego de vida, volta para ele. E a alma, o nosso verdadeiro eu, o nosso verdadeiro ser, pode escolher qual dos dois caminhos seguir, se ela vai perecer junto com o corpo ou se ela será eterna e terá esse fôlego de vida, ressuscitando em um corpo espiritual muito superior a esse. Até mesmo nas fases da nossa vida aqui nessa jornada, é notável esse padrão de 3, sendo a infância a nossa fase pura, a nossa fase inocente, a fase em que a gente não tem mal, a adolescência sendo a fase rebelde, onde o mal começa a florescer, onde esses traços de rebeldia contra nossos pais e a querer fazer aquilo de errado começa a aparecer, e a fase adulta sendo a fase de amadurecimento, a fase de reconhecimento dos seus erros e a fase em que você decide qual caminho trilhar, qual o rumo final da sua vida. Porém, quando a rebeldia se aflora na adolescência, muitos têm efeitos irreversíveis em suas vidas e deixam que essa rebeldia continue até na fase adulta e acabam colhendo todas as ações rebeldes que fizeram ao longo de suas vidas. E Satanás se aproveita muito dessa fase adolescente, pois ele sabe muito bem que nessa fase da adolescência surgem os traços de rebeldia, e é aí que ele decide fazer o estrago total na pessoa que acaba deixando que o mal prevaleça. E por isso que Yeshua falava, deixar vir a minhas criancinhas, pois de tais é o reino dos céus, e quem quiser herdar o reino tem que ser como uma criança, tem que manter essa pureza de uma criança, como no estado anterior, porque as crianças simbolizam o estado angelical, o estado da pureza, o estado de total serviço ao nosso Criador. Na cosmologia da Terra também é bem perceptível esse padrão de 3, sendo as dimensões superiores os locais onde o Pai habita, os locais onde os anjos fiéis do Pai habitam, onde eles servem ao Pai, onde há justiça, onde há luz, onde há verdade. A Terra é um campo de provas, é um local neutro, pois tem tanto a força das trevas quanto as forças da luz operando. E as dimensões inferiores são as dimensões de trevas, as dimensões de escuridão, as dimensões que serão o destino final dos pecadores, onde não há mais misericórdia e nem arrependimento. E até na divisão do tempo aqui nessa dimensão, passado, presente e futuro, também se aplica esse padrão de 3. O passado representa as trevas, afinal as trevas serão consumidas, ou seja, ficarão no passado, nunca mais existirão. A neutralidade indica o estado presente, temporário e passageiro. Já a luz perdurará por toda a eternidade e simboliza o futuro. Do mesmo modo que todos os demônios são trevas, já estão condenados e para eles não há mais solução, por isso que eles ficam no passado. Nós, humanidade, somos neutros, estamos no estado presente e ainda há oportunidade para nós, porém ela é temporária e passageira. Já para os anjos que foram fiéis ao Pai, esses já estão garantidos no futuro, porque esses viverão eternamente. E cabe a nós agora decidirmos se ficaremos no passado ou se seremos eternos junto com os anjos fiéis. E a Terra, essa dimensão que estamos inseridos, também é neutra. A criação, a natureza, essa vem diretamente do nosso Criador. Essa é perfeita. Porém, o sistema, a matrix que estamos inseridos, essa jaz no maligno, pois é controlada por Satanás. E nós, humanidade, é que somos a parte neutra dessa Terra,
até porque a Terra é um campo de provas onde se batalham tanto as forças da luz quanto as forças das trevas. E aqui é o palco principal dessa guerra celestial, que ainda não acabou. A guerra nos céus não acabou, ela continua aqui nessa terra e só terminará após o Armagedon e o julgamento de todos os seres. Fica até uma indagação minha aqui: se nós, segundo o que é predominante no cristianismo, não participamos diretamente na batalha nos céus, então por que essa terra e a humanidade é o palco principal dessa batalha entre anjos e demônios? Então nós nascemos aqui porque herdamos o pecado de um terceiro e estamos aqui avulsos a uma batalha celestial entre anjos e demônios que em tese não tem nada a ver com a gente. Percebe como ficam muitas pontas soltas com esse entendimento que é predominante no cristianismo? E é como eu venho dizendo, estamos aqui nesse palco principal da batalha celestial porque somos o terço neutro que ainda tem a oportunidade de redenção, ao contrário do terço que escolheu Satanás. Por isso que as trevas ficam indignadas e querem a todo custo levar o maior número possível de neutros junto com ele. Satanás fica irritado e com inveja de saber que nós ainda temos chance, ao contrário dele que já está condenado.